Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 219, que vai ao ar no domingo, dia 16 de junho de 2024. Queria agradecer aí o carinho, a presença e a audiência de vocês. Semana passada nós falamos sobre a MP 1227. Vocês viram que interessante? O Senado devolveu a medida provisória no tocante à limitação do crédito. Olha, o que me preocupou, na verdade, é o fundamento, né? Devolveu com base na violação à noventena, ou seja, nada impede que venha uma outra MP respeitando a noventena. Mas enfim, senhoras e senhores, vamos direto ao assunto da semana do Tributologia. Na verdade, esse assunto ele foi veiculado nos jornais logo no início dessa semana, que foi a validação pelo STF da cobrança do imposto de renda em conjunto com o imposto de transmissão, causa-mortes e doação sobre imóvel transferido em caso de herança. Essa decisão foi muito falada, muito questionada, as pessoas questionaram pra caramba, falando, mas isso é um absurdo, isso não pode acontecer, é uma hipótese de bitributação, etc, etc. Bom, foi o julgamento do recurso extraordinário 1.425.609, 1.425.609. A discussão aqui, gente, é a seguinte. Quando há transferência de patrimônio do decujus ou de doador para um terceiro, e esse terceiro ele vai depois alienar esse bem. Essa é a discussão. Essa decisão foi proferida pela segunda turma do STF, e a segunda turma do STF validou a cobrança do imposto de renda sobre o ganho de capital e também a incidência do ITCMD, no caso da transmissão causa-mortes, tá? O imposto de renda com base na alíquota de 15%, na forma do artigo 23, parágrafo 1º da Lei 9.532 de 97. Lei 9.532 de 97. Tá? No caso concreto, o que aconteceu foi o seguinte: houve a doação de bens, de uma pessoa, né, que doou ali a herança para a filha como adiantamento de herança. Então, uma mãe doa um adiantamento de herança para a filha, então rola a discussão acerca da não incidência do imposto de renda e do ITCMD, porque seria ali uma bitributação, né? Bitributação, para quem não sabe, acontece quando dois entes federados cobram tributos idênticos sobre o mesmo fato gerador. Esse é o fenômeno chamado bitributação. Ela é vedada no ordenamento jurídico brasileiro. Não é cabível a bitributação no Brasil, porque efetivamente a distribuição de competência ela é constitucional, tá? E como a distribuição de competência ela é constitucional, não é cabível a bitributação, tá? O contribuinte ingressou alegando, dizendo que quando há essa doação, ou mesmo quando há transmissão causa-mortes, você tem uma redução patrimonial. Como você tem uma redução patrimonial, não há que se falar na incidência do imposto de renda. Não há uma aquisição de disponibilidade econômica da pessoa que doa para o donatário, né? A decisão foi favorável na primeira instância, e foi favorável no tribunal, e foi no STF que efetivamente houve a mudança. Olha, eu confesso a vocês que eu concordo com o STF. Eu sempre defendi isso. Eu sempre defendi que o STF está correto. Não há bitributação nessa hipótese porque são fatos geradores completamente distintos. Veja, o imposto de renda ele é devido pelo ganho de capital, enquanto o ITD é devido pela transmissão do bem. Pela transmissão do bem. Gabriel, mas o artigo 23 da Lei 9.532 autoriza que a pessoa, no momento da doação ou no momento da transmissão causa-mortes, coloque lá no formal de partilha que esse bem está sendo transferido pelo valor histórico e não pelo valor de mercado. Você não precisa atualizar para valor de mercado. Eu concordo, de fato a lei autoriza assim. Mas e daí? Então você coloca a valor histórico. Se você declarar valor histórico, não vai ter ganho de capital. O que não é lógico é você doar um bem para alguém a valor de mercado e não pagar imposto. Gabriel, mas você está doando. Quem está doando, o doador, está perdendo o patrimônio. Portanto, não há que se falar na incidência do imposto. Pois bem, eu até concordo com isso. Só que tem um detalhe.
O parágrafo 1º do artigo 23 da 9.532 é uma regra geral, ou melhor, uma regra específica anti-elisão. É uma regra que garante a arrecadação tributária, evitando que o contribuinte, num abuso de forma, deixe de pagar o tributo. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo como essa decisão do STF ela tem lógica. A mãe doa para a filha um imóvel. Esse imóvel tem valor de mercado de R$1 milhão. Está no imposto de renda declarado por 100 mil. Ok? Beleza. A mãe, então, no momento que doa para a filha, ela doa no valor de 1 milhão. A filha, então, recebe esse imóvel por 1 milhão. Pela lógica do contribuinte alegada no caso concreto, não deveria incidir imposto de renda, pois ali teria havido uma redução de patrimônio. Redução de patrimônio essa que não seria tributada, não deveria ser tributada. Certo? Pois bem, a filha então vai lá e vende esse imóvel por R$1,5 milhão. Quando a filha for apurar o ganho de capital, ela vai pagar imposto de renda sobre quanto? Sobre R$1,5 milhão menos 1 milhão, que é o valor que ela recebeu do imposto de renda dela. Ah, entendi. E aquela diferença do valor de aquisição do doador e do valor de transferência para o donatário não vai ser tributada? Entendeu qual é o problema? É óbvio que tem que haver uma tributação, porque são fatos geradores diferentes. No momento que o doador ou que há a transmissão causa-mortes do decujus para o herdeiro, e você atualiza o valor do bem, você está recebendo aquele bem no valor maior. Portanto, houve um ganho de capital com relação àquele bem, e o doador, ou o espólio, vai ser contribuinte do imposto de renda, pelo ganho de capital. Ah, Gabriel, mas e o ITCMD? Gente, o ITCMD é devido sobre a doação, sobre a transmissão causa-morte. São fatos geradores completamente diferentes. Um é aumento patrimonial, o outro é transmissão causa-morte. Não há que se falar em bitributação no caso concreto. Você entendeu a lógica? Então, Gabriel, você está me dizendo que poderia perfeitamente a mãe ter declarado o valor de 100 mil na doação? Poderia. Se a mãe tivesse declarado o valor de 100 mil na doação, a filha pegaria esse imóvel e na hora de vender, ela pagaria imposto de renda sobre a diferença entre R$1,5 milhão, que é o valor da venda, e 100 mil, que foi o valor que ela recebeu. Aí nós temos uma justiça tributária. Aí nós temos uma situação correta, que efetivamente não vai existir, cá entre nós, se não tivermos essa lógica de tributação. Você vai ter um gap tributário. O parágrafo 1º do artigo 23, eu repito, é uma norma específica anti-elisão, para evitar que o contribuinte simplesmente declare um valor de mercado maior, de modo a elidir, a afastar a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital, que é devido, ora bolas. Caso contrário, ninguém pagará esse imposto. Portanto, senhoras e senhores, prestem bastante atenção no que eu estou te falando. Essa decisão ela não é teratológica. Ela não é teratológica. É claro que houve debate no caso concreto. Né? O ministro Gilmar Mendes ele foi questionado. Né? Se você olhar, o ministro Toffoli votou contra. Mas, efetivamente, o ministro Gilmar Mendes foi seguido pela maioria. Né? Há argumentos, óbvio, que dizem que a transmissão por herança não representa acréscimo patrimonial para o decujus ou mesmo para o doador. Isso, na verdade, seria, de novo, um decréscimo patrimonial. Um decréscimo patrimonial, né? A grande verdade dos fatos é que, apesar de ser aparentemente um decréscimo patrimonial, você precisa tributar a diferença da transferência do doador para o donatário ou do decujus para o herdeiro, sob pena de você não ter a tributação desse ganho de capital no momento da venda futura. Então é necessário que isso aconteça. Então não há que se falar na ausência de aumento patrimonial, porque se o herdeiro escolhe se ele recebe por 100 mil ou por 1 milhão, é óbvio que ele tem um aumento patrimonial se tem 1 milhão, e esse aumento patrimonial, o imposto vai ser devido lá pelo doador. Por quê? Porque o doador, em vez de estar doando 100 mil, ele está doando 1 milhão. Está doando 1 milhão. E é por isso que o imposto é devido, porque houve aumento de capital. Enfim, fiquei repetitivo, falei pra caramba, mas eu gostaria de dizer para vocês que não é uma decisão absurda, não é uma decisão teratológica. O Tributologia está aqui toda semana, não é para defender o contribuinte, é para falar de direito tributário, e eu me sinto muito à vontade para abordar de forma isenta o direito tributário. Agora, contribuinte, perdeu. O Estado tem razão nesse caso concreto, o Judiciário tem razão nesse caso concreto, não há tributação e a cobrança, ela é devida. Senhoras e senhores, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, curta, compartilhe. Ah, Gabriel, gostei do vídeo, mas não gostei da sua opinião.
O nome disso é democracia, galera. Ainda assim, continua aqui com a gente, porque semanalmente a gente sempre vai ter mais direito tributário. E pelos meus argumentos, você pode desconstituí-los. Essa é a beleza do direito. A dialética. Um beijo grande e semana que vem tem mais tributologia. Tchau, tchau, galera!